Eleições Municipais 2020, cobertura especial da TV Santa Maria. Oferecimento Cibrama. Visite a nossa loja na Policlínica Wilson Aita. Ideal Imóveis. O resultado importa. Como chegamos lá, também. Aurora Máquinas e Motores. 35 anos de produtos de qualidade e assistência técnica autorizada. Posto de Molas Favarim. Luiz Favarim e Filhos Limitada, desde 1969. Imobiliária Soma. Mais felicidade na sua vida. PRS Sistemas de Segurança. PRS, o cuidado que você merece. A CDL Santa Maria agora tem Banriponto. Pagamento de boletos, transferências, depósitos e consulta ao SCPC. Tudo em um só lugar. Na Astrogildo de Azevedo, 354. CISEPS, referência integrada em saúde para Santa Maria e região. Mega Café. Assistência técnica em insumos para todos os modelos de máquinas de café. Quatrum Soluções Empresariais. Quadrato, criando experiências. São 10 horas e 42 minutos deste domingo, 29 de novembro. Voltamos ao vivo pela TV Santa Maria com a cobertura especial das eleições em segundo turno em Santa Maria. Lembrando que você pode assistir tudo ao vivo no canal 19 da NET, pelo site santamaria.tv.br ou pelas nossas redes sociais. Facebook, Televisão Santa Maria, Instagram, @TV Santa Maria e pelo canal no YouTube TV Santa Maria SM Produtora. Curta, compartilhe, envie seu comentário. Para iniciar os debates da comunidade, passamos a palavra para o empresário Fabiano Padilha, mediador do painel Perspectivas Econômicas e de Governabilidade Pública para 2021. Idealizado pela Quatrum Soluções Empresariais. Participam do debate Joel Fingenbaum, que é coordenador de projetos da FADISMA, Neandro Tesin, professor universitário, e Sérgio Renato Rossi de Freitas, presidente do COMAT. Fabiano, demais, sejam bem-vindos. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, primeiro quero agradecer a presença, Neandro, Joel, Renato, fazer parte do nosso painel de discussões, de debates, onde a gente vai falar um pouquinho, das perspectivas econômicas da nossa região, a pluralidade que está tendo na nossa Câmara de Vereadores. E já de antemão, então, já vamos passar a palavra para o Neandro, fazer um panorama, assim, Leandro, da perspectiva das eleições para nós, do cenário econômico. Então, bom dia a todos que nos assistem, bom dia, Fabiano, os colegas aqui do painel. Eu acho que para a gente começar essa discussão, esse debate, seria interessante a gente pensar em alguns cenários que já se desenham com os resultados prévios que nós temos das eleições no primeiro turno. Acho que um primeiro elemento para a gente considerar é a questão da abstenção, da ausência nas votações, que se a gente pegar numa perspectiva um pouco mais ampla, um pouco mais histórica, desde a redemocratização, desde a nova Constituição, nós não tínhamos uma abstenção tão grande no comparecimento das eleições. A média em todas as cidades circulou em torno de 1/3 do eleitorado, e isso é bastante gente, e essa média se manteve aqui em Santa Maria. As questões são como a gente explica essa ausência, o que ela reflete, como a gente pode pensar em torno disso. Então esse é um primeiro apontamento do resultado que a gente pode determinar. Um segundo elemento que a gente pode considerar é que nesse resultado nós já vimos que houve um fortalecimento, digamos assim, um retorno da política. O fortalecimento de alguns partidos que são
mais vinculados aos políticos profissionais, digamos assim, né? Políticos que já têm alguma experiência, partidos que se fortaleceram nas eleições municipais, e isso abre uma perspectiva para a eleição do parlamento daqui a 2 anos, né? A eleição municipal tem esse caráter de normalmente se refletir no parlamento. Então esse desempenho é importante para a gente considerar em relação a esses resultados. Aqui, como o Fabiano já comentou, em Santa Maria, numa perspectiva local, também é um reflexo de várias câmaras nacionais, é a diversidade que compõe o legislativo, né? Então, seja pela representação social de minorias sociais que passam a se fazer presentes, e a gente pode ver isso numa perspectiva de ampliação da democracia, digamos assim, da representação da sociedade no parlamento, e também uma diversidade dos partidos que compõem o legislativo. Isso já abre alguns desafios para as gestões, né, principalmente a gestão municipal, e no sentido de compor, o executivo sendo necessário compor essa maioria no legislativo, né, como uma forma de governar e de criar essa governabilidade, né, necessária nesse diálogo entre legislativo e executivo. Bom, e também um outro elemento que nós vimos aqui na eleição em Santa Maria é a questão da polarização, né, que é um debate inevitável nos últimos anos, né, e como isso é problemático quando a gente pensa sobre a democracia, justamente porque quando há essa polarização, o outro, ele é o inimigo, ele não é um opositor político, ele passa a ser o meu inimigo e isso descaracteriza esse adversário político. Então, eu acho que para a gente abrir o painel são perspectivas interessantes. Não, é muito boa a perspectiva, Leandro. Até quando tu falaste na pluralidade dos partidos, né? A gente está vendo que a nossa Câmara de Vereadores está composta por mais de 10 partidos, então para 21 vagas a gente vê uma pluralidade muito grande dentro do mesmo local, né? Bom, Joel, fazer uma perguntinha boa então aí para nós conversar um pouquinho. Me fala um pouquinho então sobre a crise que está tendo toda sobre a parte do Covid, do Corona, e o que se desenha, o que se projeta agora para os próximos anos, né? A perspectiva, né, que nós temos para 2021 em relação à questão econômica, né, nós temos para o ano que vem uma perspectiva de recuperação da economia, mas não recuperação em V, como alguns dizem, né, não de forma acelerada. Aos poucos a economia vai se recuperar, né. Temos ainda essa decisão das vacinas, enfim, né, que pode compor uma retomada mais rápida da economia, né. Mas dito isso, né, também há uma questão de escolhas escolhas difíceis que terão que ser feitas no ano que vem, né. Principalmente se a gente analisar o orçamento federal, né, o orçamento federal do ano que vem ele vai ser mais curto, né, ele vai ter um volume menor, né, e é uma decisão importante do governo a ser feita, né. Permanece ainda a renda de auxílio, acabam-se as desonerações, quais as escolhas que o governo vai fazer? Ambas as escolhas elas vão afetar a economia de formas diferentes, né. Uma manutenção da renda provavelmente vai gerar um processo inflacionário. Hoje a gente já tem um processo inflacionário crescente no Brasil, né, e há dois componentes desse processo inflacionário, principalmente o dólar e, de uma certa forma, principalmente esses gastos que estão sendo feitos através dessa renda emergencial, né. Então, com base nisso, provavelmente o Banco Central do Brasil o Banco Central, né, vai ter que fazer uma opção interessante. Se a renda persistir, ele vai ter que aumentar os juros. Aumentando os juros, provavelmente investimentos também irão diminuir. Então, a decisão do governo, a principal decisão que vai ter que ser feita, né, vai ser uma escolha. Permanecemos com a desoneração ou não permanecemos com a desoneração? Mantemos a renda de auxílio, né? E outra situação também que é complexa. Ou surgiu uma terceira via, que é ventilada, que é possível, que seria a criação de novos impostos, né? Mas a criação de novos impostos também já é complexa, né? Então, e o reflexo disso sobre os municípios, né? Com um orçamento mais apertado, né, os municípios também terão dificuldades em acessar aos valores, né, federais, né?
Então, os municípios também têm que se preocupar muito com isso. E aí, fazendo um gancho com a governabilidade que o Leandro nos trouxe, né, haverá de ter um consenso nos municípios de tomar escolhas também a nível municipal, né, e não depender exclusivamente de transferências federais. Né. Esse é uma questão que preocupa bastante. Né. Com esse orçamento mais curto do governo federal, provavelmente as transferências federais no ano que vem serão bastante difíceis, ou nós teremos um nível de transferência menor. Né? Então, caberá ao município, dentro do município, tentar da melhor forma gerir o orçamento municipal e tomar as melhores escolhas para tentar sair da crise. Né? Então, isso é uma questão importante de ser verificada. Né? E quando comentaste ali, né, Joel, da questão do governo federal, ele, além dos municípios que ele tem que vir ajudar, tem mais o Estado também, que também está sendo a gente está com uma única torneira, vamos dizer assim, aberta lá, jorrando dinheiro para a população em relação aos benefícios que está vindo, mais o Estado, mais o município, então está controlar assim. A também tem os problemas próprios para resolver. E exatamente, então, ainda tem os seus próprios problemas para resolver. Bom, então, seu Renato, estamos aí vendo todo esse cenário, todas essas funções. E essa função que o Joel comentaste ali também do dólar em relação muito, ele tem uma influência direta no mercado onde o senhor está atuando, no lado da cooperativa, dos grãos, né? Como é que o senhor vê uma perspectiva assim para o próximo ano, além na nossa região central, no nosso estado aqui, em relação à economia e à parte dos grãos? Bom dia a todos. Eu sou otimista por natureza e eu entendo que nós passamos o pior, que foi uma estiagem muito severa no ano 19-20, e hoje nós estamos plantando uma nova safra, uma nova lavoura, um novo plantio, com muita expectativa. A agricultura 4.0 está vindo com tudo aí, nós vamos produzir melhor, cada vez mais e cada vez melhor. O nosso custo dessa lavoura que nós estamos plantando, ele não foi afetado pelo dólar. Então nós tivemos um custo semelhante ao do ano de 2019 e em alguns casos até inferior. Então nós acreditamos que nós vamos ter uma ótima colheita e os nossos municípios aqui da nossa região são essencialmente agrícolas. Santa Maria é uma cidade cosmopolita, uma cidade diferenciada porque vive muito de salários federais, mas também tem uma grande parte do agro que ajuda, financia e faz com que a roda gire. A nossa PIB rural aqui de Santa Maria é muito pequeno, é em torno de 2,6, o PIB é muito baixo do agro, mas ele tem a sua importância. Eu acredito que esse ano, os novos eleitos aí, sejam eles quem forem, vai ser o ano da comunicação. Eles vão ter que se comunicar muito bem pela diversidade das câmaras de vereadores, como você referiu. Vão precisar ter muita negociação, muita comunicação e principalmente com o governo federal. Quem tiver essa comunicação, quem tiver esse poder de persuasão, quem tiver a capacidade de buscar recurso, vai conseguir. Nós hoje temos um ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, que é uma pessoa muito inteligente e ele tem a vantagem de enxergar além do tempo, né? Ele, nessa questão aí do auxílio emergencial, ele deu uma sacada de mestre que fez girar a economia e a classe mais desfavorecida aí não passou necessidade porque foi socorrida a tempo e esse dinheiro gerou impostos também. Ele não ficou estagnado na mão da sociedade, ele circulou, foi comprado alimentos, foi comprado remédios, foi comprado os itens básicos que às vezes a população mais desfavorecida fica alijado desses itens. Então eu acredito que um prefeito que souber negociar com as suas câmaras de vereadores, um prefeito que souber buscar os recursos, nem tanto no nosso estado, com o governo do estado, por a situação que se encontra, mas no governo federal, ele terá uma grande possibilidade de se sobressair. O Agro 4.0 está aí, veio para ficar, as academias, as universidades nos disponibilizam, e principalmente a Embrapa e o IRGA, através do arroz, nos disponibilizam varietais de alta produtividade,
que fazem com que as nossas lavouras produzam cada vez melhor e cada vez mais, produzindo itens para exportação. A minha grande preocupação não é com a economia 4.0, a minha grande preocupação hoje é com a economia 0.4. Essa aí que nós temos que atender, essa que as prefeituras, academias, o instituto tipo Embrapa e IRGA, buscar levantar essa economia 0.4. Esse aí é o calcanhar de Aquiles que ainda nós temos no Rio Grande do Sul. Nós temos top de produtividade em arroz, em soja, em milho e pecuária, produzindo terneiros com 12 meses com 320, 340 quilos, mas temos o mesmo produtor também produzindo terneiro com 12 meses com 120 quilos. Então, este espaço aí que as academias e as prefeituras, as suas secretarias de agricultura têm que correr de atrás e buscar equalizar esse atraso. Muito bom pontuado, seu Sérgio. Leandro, vamos fazer um tira direto para ti aí. A gente comentaste ali da representatividade partidária que está dentro da Câmara. O que o governo municipal, quais as articulações que ele pode fazer para tentar minimizar isso dentro de uma Câmara de Vereadores e dentro de uma governança pública do nosso município? Uma das perspectivas é como o Joel comentou, né? A gestão municipal ela é amarrada em muitos sentidos, né? Seja pelo próprio orçamento ou seja pela capacidade que o município tem de politicamente gestar algumas questões, né? Então essa questão da representatividade ou da representação nas câmaras é fundamental a gente entender que são demandas sociais que se refletem no legislativo. E o legislativo tem esse caráter, né, de ser a representação da sociedade. O executivo a gente pode pensar ele de uma outra forma, né, mas o legislativo ele precisa levar as demandas da sociedade para dentro do poder público. Essa é a função do poder legislativo no nível que ele for, municipal, estadual ou federal. Então a ideia da representação é justamente essa, né, que a sociedade, através dos eleitos e das eleitas, se faça presente nessas câmaras. Então esse diálogo do poder público com a sociedade civil, a Câmara é fundamental para isso acontecer, é um instrumento para isso acontecer. E daí entra, como o Sérgio comentou, a questão uma habilidade política justamente para articular essas demandas da sociedade, né? Então, ouvir os diferentes grupos que se fazem representados no Legislativo, as demandas desses grupos e como o poder público pode agir num cenário de crise, né, como o Joel comenta e como nós estamos vivenciando, esse cenário de crise como as oportunidades que se desenham dentro desse cenário, né, como o poder público pode agir para facilitar isso, né, ouvindo a sociedade, ouvindo os diferentes grupos da sociedade e buscando equalizar esse bem comum que, ao fim e ao cabo, é a função do poder público, né. Sim. Bom, Joel, vamos indo meio que vai e volta, que não bate e volta, né? Comentaste ali em relação ao governo federal, em relação a que a gente fala salários e rendas, a pessoa muitas vezes trata-se como se fosse a mesma situação, mas a gente sabe que são cenários diferentes, né? Uma coisa é ter uma renda colocada no nosso meio econômico, e a outra é que parte da parte dos salários. E muito bem exposto aqui pelo seu Renato, quando ele falou, né, que o nosso município aqui ele tem bastante funcionários públicos, funcionários federais, e que indiretamente isso não, vamos dizer assim, não foi prejudicado em relação à crise, porque os seus salários estão em dia. Até o governo estadual agora comunicou que após 57 meses vai colocar o salário em dia. Então, por essa perspectiva dos funcionários públicos, Santa Maria consegue ter uma equalização, né? E já em relação à parte privada, às empresas, em relação a tudo isso que vai influenciar no meio da crise, como que vai enfrentar daqui a partir do ano 2021, assim? As empresas, ao meu ver, elas têm que acompanhar essa discussão política que nós vamos ter no Brasil, né? Até para verificar qual a melhor decisão que vai ser tomada, né? Se nós tivermos a manutenção da renda, do auxílio de renda, né, provavelmente nós vamos ter economia girando, provavelmente nós teremos clientes mais assíduos, né, para as empresas,
Mas em contrapartida também ela tem que observar como é que está a questão dos impostos, né? Se a gente vai ter ainda alguns setores que nós vamos ter alguma diminuição de impostos, enfim, para fazer uma opção. Se a opção for por finalizar a desoneração, ela vai ter que fazer um ajuste dos seus custos, né? Se a opção for por permanecer com a auxílio renda, nós teremos uma maior massa salarial, né, e as empresas terão essa condição de tentar direcionar, né, as suas vendas para este público, né. Trazendo para Santa Maria também uma questão que é importante, né, Santa Maria nós temos esse colchão, digamos, de renda, que são dos funcionários públicos, né, que por um lado tem um aspecto, digamos, positivo, que nas crises ele permite que a crise não seja tão aguda ou tão rápida, mas também a gente tem um problema, ao meu ver, em Santa Maria, que a gente não tem uma dinamização, né, da nossa economia ao ponto de nós termos de demais setores que, numa recuperação econômica, possam fazer a renda aumentar, né? Então, essa questão da economia 4.0 no setor agrícola, Santa Maria é uma cidade universitária, tem 8 universidades aqui, que poderia desenvolver um pouco mais isso. A gente poderia ter empresas do ramo de tecnologia, né? Então, para uma recuperação econômica, de repente, a gente fazer isso desapontar, digamos, na recuperação, a gente fazer crescer essa massa salarial de forma mais rápida, né? Então, Santa Maria tem essa vantagem e desvantagem. O setor público bastante grande, que nas crises faz com que seja mais amenizado esse impacto, mas ao mesmo tempo na recuperação ela demora para recuperar economicamente, né? Então talvez para o nosso novo prefeito para os próximos 4 anos, talvez uma questão seja integrar mais as universidades à economia, principalmente questões tecnológicas, já que a gente tem aqui um capital social muito grande, né? Isso pode ser um grande avanço para a cidade de Santa Maria. Nós não dependermos tanto assim do funcionalismo público, mas ao mesmo tempo nós criarmos novas áreas, novos setores, de repente dentro da área de tecnologia, e fazer um desenvolvimento econômico aqui para os próximos 4 anos. Como falou em tecnologia, já sei da experiência que o senhor Renato, que teve nos Estados Unidos, viu um grande processo avançado da tecnologia, né? E então, para nós unir então a tecnologia com a parte da governança, como presidente, tu deve também ter enfrentado alguns obstáculos dentro da cooperativa em relação ao cultural, mais ou menos que o governo municipal vai vir a enfrentar, né? Mesmo que a gente falar, mas é uma continuação da situação atual, tanto o vice como o prefeito seria uma continuação do governo, a gente sabe que vai ter algumas rupturas em relação a essa administração. Nesse sentido, assim, então, Renato, o que você acha que pode a tecnologia vir a influenciar e beneficiar a governança pública na nossa região? Bom, a tecnologia é uma coisa que veio para ficar e não retrocede. Hoje nós temos que avançar cada vez mais, buscar novas tecnologias que estão entrando no mercado e diariamente. No setor público tem uma dificuldade muito grande para aderir. A disruptura é mais difícil, né? O setor privado tem mais autonomia. No setor público tem muitas entraves, muitas leis e também a questão humana, as pessoas aceitarem. Porque uma das partes mais difíceis para aceitar a tecnologia hoje é o humano. Tu tem hoje à disposição N tipo de tecnologia, mas pessoas preparadas para manusear ela. Hoje um iPhone te disponibiliza N tecnologia, mas eu uso uma, duas, eu uso para telefonar e pouco mais do que isso. Então nós temos imensa tecnologia à disposição, só que o nosso uso, as pessoas preparadas para fazer esse uso, que é o problema. Eu vejo que o setor público hoje, o próximo prefeito, como bem foi falado, com a diversidade que a Câmara de Vereadores vai ter em Santa Maria, ele vai ter uma oportunidade de fazer uma excelente administração, desde que ele entenda o que as urnas lhes passaram, né? As urnas, através da Câmara de Vereadores, passaram uma mensagem muito importante. Vamos atender a diversidade, vamos atender a demanda geral do nosso município, não exclusivamente uma classe ou duas classes. Nós temos que atender toda a diversidade do nosso município. Então, hoje, vendo a atual situação do cenário do segundo turno, que eu concordo também que vai ser um segmento de algumas ideias diferentes, se houver mudança, mas a vertente é a mesma, né? Nós temos um vice
um prefeito e um vice concorrendo no segundo turno. Mas eles vão ter que ler mais o que saiu da Câmara de Vereadores do que o que saiu do Executivo. O Executivo, quem sabe, foi por falta de opção, não vou dizer que seja essa a realidade, mas canalizou para esse lado, sei lá, ou por mais conhecimento, mas eu acredito que nós, hoje, dentro das prefeituras, precisa se modernizar muito. As nossas prefeituras, eu estou falando não a nível de Santa Maria, mas a nível da região aqui, elas precisam se modernizar muito, buscar muita tecnologia que tem à disposição aí. A questão de saúde, a questão da agricultura, a questão das nossas estradas. Hoje nós não temos um engenheiro revisando as nossas estradas para buscar nível de água, nível de altitude, às vezes até rebaixando algumas altitudes aí que é um custo barato. Nós temos pessoas patrolando a estrada e nós precisamos buscar usar nossa tecnologia para melhorar a nossa acessibilidade no interior, porque a agricultura quer produzir cada vez mais e cada vez melhor, mas também cada vez mais barato, porque nós, como agricultores, nós temos a obrigação de alimentar o nosso país e o mundo hoje. Então, quando nós produzir cada vez melhor e cada vez mais barato, toda a população tem acesso a essa alimentação. Mas nós precisamos de infraestrutura básica. Pontes de madeira no nosso interior, isso aí não pode existir mais. Hoje a engenharia não permite que se construa uma ponte de madeira, porque as pontes de madeira foram construídas para passar caminhão de 6 toneladas. Hoje estão passando caminhão de 60 toneladas. Então a nossa tecnologia disponível ao campo aumentou 10 vezes e a nossa disponibilidade de infraestrutura básica, ela ainda está no ano de 1950, 1960. As colheitadeiras, hoje eu mesmo tenho colheitadeira lá com dificuldade de transitar em certas estradas por causa da dimensão. Se tu encontram uma colheitadeira daquelas, tem que voltar. As nossas estradas não permitem o trânsito de uma colheitadeira e um automóvel. Muitas estradas do interior. Então a prefeitura, o prefeito eleito de Santa Maria, a partir de 1º de janeiro, vai ter que ouvir muito a Câmara de Vereadores e interpretar muito a leitura do que saiu da Câmara de Vereadores. Muito bom. Leandro, seguindo na linha que o Sr. Renato comentou, e eu acho que é uma coisa interessante também falar, que vai ter que ter aquela... que ter conversa com a Câmara e vai ter que entender a pluralidade que teve agora, né? E isso não bate assim, a gente fica pensando meio que um contraponto, porque a cidade quis renovar dentro da Câmara de Vereadores, colocamos 10 ou 11 vereadores novos em relação a isso, 10 novos, 10 novos, colocaram 10 partidos diferentes, porém na administração municipal continuou com o mesmo. Então, tentar fazer essa contrapartida, conseguimos fazer uma ligação em relação a isso? Isso é muito interessante porque reflete algumas coisas do nosso país, né? Por exemplo, a desvinculação entre o executivo e o legislativo. Então, por exemplo, se a gente pegar resultados eleitorais das últimas eleições presidenciais, um sentimento coletivo era uma negação do PT, uma negação desse partido. Isso foi no Poder Executivo, mas no Poder Legislativo foi, se não me engano, a segunda maior bancada da Câmara. Então há essa desvinculação do eleitor, do cidadão, dentro da nossa cultura política como país, entre um poder e outro. Então isso a gente pode explicar de N maneiras, historicamente, dentro da nossa cultura política, mas é esse olhar para um poder e o esquecimento do outro. Então essa articulação, o papel que o Legislativo tem historicamente nesse momento do país, talvez reflita melhor essas demandas da sociedade. Talvez seja um amadurecimento no sentido de perceber a importância que o Legislativo tem, né? Então, por mais que nós tenhamos um aumento da abstenção, a presença, quem se fez presente na votação, se fez de uma maneira mais consciente, né? Então pode ser essa reflexão, pode ser essa consequência, e isso vai ser, sem dúvida, um desafio para o Poder Executivo, né? Porque nenhum dos dois candidatos em Santa Maria que estão no segundo turno tem maioria pronta no Legislativo. Então esse diálogo vai ser necessário, vai ser fundamental,
E essa articulação política, a gente não pode ver ela também simplesmente como uma negociata, né? Isso faz parte da política. Essa discussão, o diálogo, o estabelecimento de acordos, né? Isso faz parte do universo político. A gente não pode criminalizar essas práticas, né? E um outro detalhe que eu ouvia antes, pensando sobre isso, a presença da tecnologia nas eleições também, né? Tanto na campanha, então uma forma de driblar o pouco tempo de televisão que às vezes os partidos têm, e isso é uma consequência que a gente está medindo ainda, está mensurando essa presença maior da campanha online, né? O reflexo disso nas eleições, e também para a gente pensar que agora a gente tem a possibilidade de fiscalizar o poder público com a tecnologia. Isso se ampliou muito, né? Então, a presença de candidatos e candidatas online, o diálogo direto com os eleitores, né, sem intermediação, e isso vai ter uma consequência também na organização dos próprios partidos, né? Qual é a função de um partido? É ser esse meio termo entre a sociedade e o mundo político, né? Então, também a gente pode ver que o partido ele tem que funcionar como esse agregador de vontades da sociedade, né? Então também há uma presença maior de novas gerações, me parece, dentro dos partidos que vão olhar para a tecnologia, e isso já se reflete nessas eleições municipais, uma presença maior, e essa articulação, né, entre a tecnologia, a vontade do eleitor que se reflete e a habilidade que o executivo vai ter que ter. Nós estávamos comentando em tecnologia, e tu acha que a tecnologia ela não trouxe um pouco dessa abstenção para dentro das eleições esse ano, visto que hoje a gente pode fazer uma justificativa por um aplicativo? Eu vi o comentário de um professor, de um cientista político que eu gosto muito, e ele levantou essa possibilidade, né, que talvez o aplicativo ele possa tornar o voto facultativo no Brasil indiretamente, né? Então a gente tem o voto obrigatório, mas a facilidade de justificar pode tornar facultativo, porque é um aplicativo no bolso, com poucos passos se justifica, né? Então a gente está medindo ainda qual é a consequência disso, né, dessa facilidade, mas sem dúvida a ver quais são as consequências disso para a população, né? Como a população encara essa facilidade da justificativa, né? E a gente viu desde a última eleição, que a última eleição praticamente teve uma forte influência dos meios digitais, né, dessas mídias. Nessa da última agora, que nós estamos enfrentando, essa da prefeitura e dentro dos municípios, acho que ela não chegou a influenciar tanto, não sei, esse é um ponto de vista que a gente está percebendo, visto que é uma coisa mais local, o pessoal já está mais ciente do que está acontecendo dentro do município, né? Eu acredito que depende da cidade, né? Depende do porte da cidade. Então, cidades maiores, por exemplo, a eleição em São Paulo, a eleição em Porto Alegre, a tecnologia, redes sociais foram muito presentes, né? Teve uma presença muito grande. Justamente nesse sentido de que no tempo de televisão, na campanha tradicional, no tempo de rádio, o candidato tem alguns minutos ali para apresentar propostas. Então, as consequências disso também, eu fico um pouco receoso, às vezes, de propor conclusões muito apressadas, né? Porque a presença da tecnologia nas eleições, ela está se fazendo, né? Nós tivemos na última eleição presidencial uma presença muito grande, agora nas municipais também, eu acredito que dependendo do tamanho da cidade, mas é intrigante, sem dúvida, né? Porque a tecnologia impacta todos os setores da sociedade, né? Mas o que me preocupa nisso tudo é a desumanização da coisa, né? Porque eu votei no meu candidato que fazia 4 anos que eu não via ele, e segui não enxerguei ele, né? Eu votei num candidato que eu não vi ele. Eu votei pela pessoa dele. Mas a questão digital está nos tirando o lado humano, né? Nós não temos mais aquele contato de chegar a bater no ombro do meu amigo aqui e tu vai me trazer uma lâmpada para frente da minha casa ou coisa desse nível, que tem muito ainda. Essa política, né? Então o lado humano que nós temos que cuidar muito para não perder essa identidade com o nosso representante, de nós não perdermos a identidade e passarmos a ser todos digitais. O coronavírus hoje trouxe esse distanciamento, mas nós não podemos seguir como regra, né?
A hora que aparecer a vacina, nós temos que voltar a sermos mais humanos, né? E essa eleição nos provou que nós nos desumanizamos, no meu ponto de vista. Isso são consequências da tecnologia que a gente não sabe muito bem para onde vai, né? A gente está num grande ponto de interrogação ainda em relação a isso, né? E o poder municipal tem esse caráter, né, da demanda imediata do município, e é diferente de uma eleição presidencial, por exemplo, que para muita gente é algo mais abstrato, né, um poder que está muito longe, é um estado que está muito longe. E o município tem esse caráter, né, da demanda da lâmpada na rua, do buraco na minha rua. Então, essa vinculação com a tecnologia tem essa dimensão também, né? Eu acho que depende onde a gente coloca ela, depende do nível que a gente coloca ela, né? Joel, e nesse embate que nós estamos falando aí, a gente viu também que agora, né, para o segundo turno, teve as chamadas apoios. Só que os apoios, dentro do próprio partido, muitos partidos abriram mão, né, deixaram o partido livre para fazer. Isso já mostra e apresenta que dentro do próprio partido, dentro de certas siglas, já também tem diversidades e também tem esse tipo de problema. Então, isso reflete também no governo. Né? Se me permite uma opinião, assim, uma questão que é interessante das últimas eleições, em termos de vereadores a nível nacional, né, nós tivemos algumas representatividades que ampliaram, né? Então, o número de mulheres, pessoas com movimento LGBTQI, pessoas com necessidades especiais, esses movimentos aumentaram. Ao meu ver, isso demonstra que dentro da política nós estamos saindo mais um pouco daquele sentido das políticas do partido para a ideia, né, de movimentos que envolvam a sociedade. Então, dentro de um partido hoje, talvez tu tenha pessoas que estão ligadas a ele, que foram eleitas, mas que elas têm uma bandeira que elas estão seguindo. Olha, o movimento de mulheres, ou o movimento ambiental também, a gente teve um bom crescimento em algumas regiões, ou o movimento de direitos dos animais, ou ideia dos animais, né? Então, exatamente. Então, o que a gente acaba tendo, ao meu ver? Nós temos um partido onde é que existem outras questões que sobrepõem a ideia do partido, né? Então, os partidos também terão que se reformular para ver como é que tu faz com essas bandeiras, como é que tu trabalha essas bandeiras dentro do teu partido e essa motivação dos teus vereadores, né? Isso também, para mim, traz um desafio adicional para as prefeituras, né? Porque tu não vai mais negociar com o partido, você está negociando com o vereador e a bandeira que o vereador está defendendo, né? Então, aquela ideia da política antiga que nós tínhamos muitas vezes de que negocio com uma secretaria e com um número de cargos, talvez esse tipo de política, com o passar do tempo agora, ele esteja caindo em desuso, né? Então, um pouco mais complexo de negociar, né? Mas ao mesmo tempo uma nova forma de como o executivo deverá negociar com a Câmara de Vereadores, né? Uma nova forma de como é que terá que sair esse consenso, né? E aí vai entrar uma comunicação muito forte. A parte digital. Exatamente. Só uma parte que o Joel comentou em relação a essa decepção, digamos assim, das pessoas com o mundo político, com o sistema político. Uma das consequências, e daí de novo a questão da abstenção, o envolvimento político não desaparece das pessoas, né, mas se vincula mais a causas do que a partidos, né? Então há uma organização da sociedade politicamente em cima de outros aspectos, né? De outras formas de organização, por causas, por demandas imediatas ou por outras causas que os partidos acabam necessitando, né? Incorporar isso dentro deles também há. E eu acredito que isso seja uma ampliação da democracia no país, né? Uma ampliação da discussão em torno de questões que dizem respeito a todos nós, né? Depende da leitura. Eu acho que a abstenção nada mais é que omissão, né? E quem estava inserido num lobby, aí, num corporativismo, foi com tudo, né? E as pessoas se omitiram, passaram a procuração para outro decidir por ele. Então, eu acho que a pior coisa que aconteceu nessa eleição foi a omissão, através da ausência, de não ir votar. Então, essa foi a pior coisa que aconteceu nessa eleição. A participação de todos é a mais importante, a mais representativa. Então, como vocês falaram, na questão de hoje vão ter que negociar não com uma ideia, com um partido, e sim
com uma causa, e essas causas às vezes levam a um erro, porque o corporativismo consegue se sobrepor ao direito dos outros, né? Porque da comunidade de um modo geral. Isso me preocupa muito. O Leandro comentou no início ali também muito do processo da antipolítica que nós estávamos falando, né? Consegue mensurar essa antipolítica hoje nas campanhas aqui? Pois é, me parece que esse discurso perdeu força, porque as pessoas entenderam que não tem solução fora da política, né? Então é algo inevitável. Então esse discurso que foi muito forte na última eleição presidencial, no sentido presidencial da Câmara Federal também, né? Eu não tenho vinculação com a política, eu sou de fora do mundo da política, tentando demonstrar, digamos assim, um não vício daquelas pessoas com esses aspectos negativos que o mundo dos partidos e do poder público tem. Eu acredito que esse discurso perdeu força e isso se refletiu no resultado das eleições, né? Seja pelo desempenho de determinados partidos, né, que cresceram nessas eleições, ou seja por não perceber mais isso como uma bandeira dos candidatos, né? Então, até porque a gente percebe as consequências dessa omissão, né? A gente não tem como fugir disso, porque a política toca a todos nós, né? O poder público toca a todos nós e a política cotidiana também, né? Porque a política é mais do que isso, ela não é só a política institucional, né? Joel, vamos dar uma invertida aí, falar um pouquinho da parte econômica, né? A gente está enfrentando já um processo bem recessivo, já comentou também do processo que vem derrendo do governo federal, e agora a gente passa, é um período já natural, janeiro e fevereiro, um período de baixa venda no comércio na nossa região, visto férias, visto as instituições não estão em aula. Claro que agora vai fugir um pouquinho porque vai ter alguém em sala de aula virtual, a gente está falando, né? Mas para um cenário de 2021, assim, qual o foco que o nosso governo municipal deveria ter em relação a isso? Porque a gente sabe, do jeito que está continuando o processo, a pandemia ela não vai acabar ali, virar o ano e a gente sempre tem aquelas perspectivas de virar e tocar para frente. Então, qual a perspectiva de 2021 no governo municipal, assim, como investir, o que fazer, alguma ideia nesse sentido? Eu acho que o desafio ele é extremamente elevado, né? E vai passar, porque a gente conversou aqui sobre comunicação do ente executivo com a Câmara de Vereadores. Não são muitas apostas que o município tem para fazer, né? Ele vai ter que ser muito claro no que ele vai ter que investir. Então, dentro deste contexto, né, ao meu ver, é um desafio grande que a gente tem em relação ao ano de 2021, né? Além disso, ainda para Santa Maria, acho que tem mais um fator complicador, né? Nós tivemos agora um aumento do e-commerce, né? Muita gente não comprando no mercado local e comprando fora do mercado local, e eu não sei se é uma tendência que vai acabar com o fim da pandemia. Então, isso é uma preocupação que o governo municipal tem que ter. Isso pode afetar bastante aqui, permanecer a ideia de compras de forma online, né? Depois do fim da pandemia, né? Então, eu acho que o desafio é bastante grande, né? E também o município verificar que o que ele pode fazer para estimular o próprio comércio local, o que ele pode fazer para estimular a própria indústria local. Eu acho que esse é um ponto essencial que o novo ente executivo, né, quem assumir o executivo pelos próximos 4 anos, vai ter que se centralizar, né? Ele vai ter que ter essa preocupação de como estimular a economia local, né? E como estar preparado, né, para esse pós-pandemia, para tentar fazer com que qualquer estímulo do governo funcione de uma forma mais do que proporcional, né? Porque os recursos são escassos. Esse gasto que o governo for fazer, ele vai ter que ter um cuidado muito grande aonde gastar para tentar extrair deste gasto o maior retorno possível. Uhum. Bom, já passando aqui passar a dica aqui, já estamos quase encerrando o nosso painel. Então, deixamos agora um minuto e pouco para vocês, para fazer algumas considerações em relação à parte da governabilidade, a parte da economia, uma mensagem para a sociedade, né? Então, podemos começar lá, então, pela nossa sequência, pelo Leandro lá. Eu acho que uma ideia final para a gente amarrar todo esse painel seria esse sentido de que no momento de crise que a gente está passando, seja ela uma crise de saúde pública, uma crise econômica,
a ideia do bem comum ela tem que se fortalecer, né? E essa ideia, o poder público tem essa função. E esse diálogo, essa articulação que o nosso sistema, a democracia permite, ela tem que ser levada em consideração e essa dimensão precisa se fortalecer. Do diálogo, da compreensão de que um adversário político ele não é meu inimigo, né? Eu não posso polarizar nesse sentido porque isso é prejudicial para todos nós. E também a dimensão de que não há solução fora da política, né? A omissão, ela não resolve muita coisa. Num país com tantos desafios como o nosso, né? Uma cidade, um estado com tantos desafios, a omissão, ela se mostra uma resposta pior para todos nós, né? Então, esse fortalecimento da representação, a diversidade e o diálogo são elementos fundamentais para a gente considerar nesses cenários dos próximos anos. Sim, obrigado. Joel, então? Ao meu ver, na linha do Leandro, eu acho que também essa questão do diálogo, do consenso, tanto o executivo como o legislativo e também com o meio empresarial, com as pessoas, né? Eu acho que também não adianta ficar num discurso entre executivo e legislativo, esse consenso tem que ser ampliado, né? Não adianta só nós termos entre os entes executivo e legislativo um consenso, mas sem a participação do empresário, sem a participação da população. Então tem que ser ampliado esse discurso para também trazer a população de Santa Maria, trazer os empresários de Santa Maria para essa discussão, para, no momento que nós fizermos as escolhas, essa escolha seja repartida entre todas as pessoas que representam o município, né? Então eu acho que a gente vai superar essa crise, a gente vai superar tanto a crise econômica como a crise de saúde, né? Através de muito diálogo com a participação de toda a sociedade santamariense, né? Sem polarizações, né? Perfeito. Você, Renato, então? Seguindo na linha do Joel e do Leandro, também concordo plenamente. Eu acho que a polarização foi nociva, esse aguerrimento na polarização esse ano foi nociva, no meu ponto de vista, e espero que o eleito, seja ele qual for, volte aos olhos para unir a classe política de Santa Maria para o desenvolvimento da nossa cidade. Tem muitas demandas, tem muito trabalho a ser feito e nós não podemos fazer o nosso candidato inimigo um do outro. Precisamos trabalhar junto, até porque estavam prefeito e vice, estão prefeito e vice até o dia 31, para que nós desenvolva a nossa cidade, porque o setor empresarial precisa produzir, trabalhar, gerar emprego, que é quem realmente, o investidor é o que gera emprego, né? E nós precisamos duplicação da BR-287 até Tabaí, nós precisamos a melhoria da infraestrutura básica do nosso interior do município, nós precisamos de ligação com Santa Flora, nós temos tanta demanda para ser atendida e precisamos a união da Câmara de Vereadores e do Executivo junto com o que perder essa eleição também vai ter que trabalhar junto para o nosso desenvolvimento. Esse é o desejo, que o eleito tenha um excelente mandato de 4 anos a partir do dia 1º de janeiro. Então tá, eu agradeço a presença dos três, foi um painel muito interessante e já passamos a palavra ao Eduardo. Muito bem, eu quero agradecer em nome da TV Santa Maria, foi um debate muito interessante, com muitas informações ricas. Estiveram aqui conosco para o painel Perspectivas Econômicas e de Governabilidade Pública para 2021, idealizado pela 41 Soluções Empresariais. Recebemos então o empresário Fabiano Padilha, foi mediador, também como convidado aqui o coordenador de projetos da FADISMA, Joel Fiegenbaum. Acertei o sobrenome. O Leandro Tesin, que é professor universitário. E o Sérgio Renato Rossi de Freitas, presidente da Comat. Muito bem, agradecemos então a participação de vocês. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Eleições Municipais 2020, cobertura especial da TV Santa Maria. Oferecimento Cibrama. Visite a nossa loja na Policlínica Wilson Aita. Ideal Imóveis. O resultado importa. Como chegamos lá, também. Aurora Máquinas e Motores. 35 anos de produtos de qualidade e assistência técnica autorizada.
Posto de Molas Favarim, Luiz Favarim e Filhos Limitada, desde 1969. Imobiliária Soma, mais felicidade na sua vida. PRS Sistemas de Segurança. PRS, o cuidado que você merece. A CDL Santa Maria agora tem Banriponto. Pagamento de boletos, transferências, depósitos e consulta ao SCPC. Tudo em um só lugar. Na Astrogildo de Azevedo, 354. CISEPS, referência integrada em saúde para Santa Maria e região. Mega Café, assistência técnica em insumos para todos os modelos de máquinas de café. Quatrum Soluções Empresariais. Quadrato, criando experiências.